O que torna um carro elétrico tão rápido? Mais especificamente, o que torna o modelo xadrez da Tesla o carro de produção de aceleração mais rápida que já caiu na estrada? Bem honestamente falando, trata-se de uma série de fatores diferentes, todos combinados, mas no centro da questão há o trio muito especial de motores elétricos. E em grau semelhante, a bateria, mas já falamos muito sobre baterias neste canal. Nunca gastamos tempo suficiente para explorar os motores elétricos, especificamente dos projetos inovadores de motores elétricos implementado pela Tesla. Uma pena porque eles são muito interessantes. Ainda que o tema envolva uma certa complexidade, não será muito difícil obter uma compreensão básica do que ocorre dentro de um motor Tesla. Olá visionário e visionária, bem-vindos ao canal que aprofunda os temas mais contundentes do mercado de inovação, principalmente pelas mentes dos grandes empreendedores do planeta. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Deixe seu like e compartilhe essa informação com mais pessoas. Sabemos que a Tesla é uma empresa cujo nome veio da homenagem ao grande Nikola Tesla, inventor e engenheiro que viveu durante o final de 1800 e no início de 1900. Seu trabalho girava em torno das correntes alternadas em eletricidade, o magnetismo, dentre outras grandes invenções que auxiliam a humanidade até hoje. Ele inventou coisas como o rádio, o controle remoto, a bobina, mas a real razão pela qual a Tesla, empresa de automóveis, levou seu nome é porque Nikola inventou o motor de indução alternado, motor atual alimentado por eletromagnetismo, indução, conceitos um pouco complicados, mas que vamos trabalhar para simplificar aqui. Tudo começa ao utilizarmos ímãs para um experimento rápido e fácil. Se você tiver uma bússola, saiba que a agulha sempre apontará para o norte. A agulha magnetizada sempre estará alinhada com o campo magnético da Terra, o Polo Norte. O polo de um ímã sempre procurará o polo norte da Terra por atração, mas, se você colocar um ímã perto da sua bússola, então a agulha irá girar para alinhar com o ímã porque agora é a maior força de atração. E se pegarmos esse ímã e movê-lo para o outro lado da bússola, a agulha vai girar para aquele lado, e assim seguir o campo magnético. Ao mover o ímã ao redor da bússola, a agulha continuará a girar. Conhece-se então o conceito de indução através da rotação induzida de um ímã. Agora, do outro lado, sabemos que um ímã pode criar um impulso muito forte como o bem ou o oposto da atração que temos. Ao tentar pressionar dois ímãs juntos, descobre-se que há uma incrível força impedindo de juntá-los. Entretanto, você consegue fazer isso com um motor elétrico. Está apenas aproveitando o poder de empurrar e puxar magnetos para girar o rotor. E você não pode obter uma rotação constante sem introduzir eletroímãs. Aí que as coisas ficam interessantes. O material como o cobre é extremamente condutor, mas não é magnético. Entretanto, no momento em que fluamos uma corrente elétrica através do cobre, seu material se torna um eletroímã. Dessa forma, o cobre se torna um ímã não permanente. Ao tirar a eletricidade, tira também o magnetismo, o que possibilita um controle incrível sobre o campo magnético. No motor de indução há duas chaves componentes, o estator e o rotor. O estator é o anel externo do motor, e o rotor é o centro interno. Nosso rotor é um ferro no núcleo cercado por fileiras de ímãs que correm longitudinalmente. Para simplificar, há 4 linhas, e esses ímãs são espaçados uniformemente ao redor do topo do anel inferior esquerdo e direito. E cada quarto do anel tem um polo alternado para que eles caminhem de norte a sul. Como vê, o estator é um tubo de eletroímãs, feito de muitas bobinas de fio de cobre que cercam todo o anel, também correndo longitudinalmente. Cada bobina de fio é um eletroímã individual, portanto, cada um pode ser ligado e desligado, e tem a sua polaridade invertida apenas para controlar o fluxo de eletricidade de cada bobina. Ao colocar o rotor dentro do estator, temos um ímã dentro de um ímã permanente dentro de um eletroímã. A partir de agora, sempre que você colocar dois ímãs perto um ao outro, sabe que haverá um empurrão natural. E se puxar os polos opostos, vai puxar um para o outro, e os polos semelhantes se afastarão. Entretanto, uma vez que o alinhamento inicial completar a rotação, vai parar tudo. O que nós temos que fazer para manter essa rotação é mover constantemente o norte e o sul, mover os polos dos ímãs do estator ao redor do anel externo, e novamente. Fazendo isso, acabará por controlar a direção que os elétrons estão fluindo através da bobina de fio de cobre. Ao mover o polo sul do estator ao redor, em um círculo, ele vai puxar o polo norte do rotor junto com ele,
e inversamente, ao mesmo tempo. O polo sul do estator empurrará o polo sul do rotor à medida que se move em torno desse anel. Aquela força constante de empurrar e puxar vai girar o rotor, e quanto mais rápido você mover esse campo magnético ao redor do estator, mais rápido o rotor vai girar e faz o motor do carro elétrico funcionar. O logotipo da Tesla representa um T, como uma cruz. Também remete à seção de um motor elétrico na parte superior. A curva é o anel do estator e o pontiagudo em forma de T é uma fatia do rotor. E o que faz a Tesla, motor elétrico S-Plaid, ser tão especial? Há mais do que ter 3 motores em vez de 2 para ter um carro tão rápido. Os pontos complementares é que o rotor tem manga de carbono. Um rotor teria apenas uma luva de aço do lado de fora, e este é um dos primeiros pontos que Elon Musk cita como diferencial. Uma embalagem incrivelmente apertada de carbono com fios de fibra ao redor, do lado de fora do rotor. Imagine que o rotor é como uma bobina sendo enrolada com um fio como se fosse um carretel de pesca, e o fio de fibra de carbono encharcado com epóxi para que endureça em uma massa sólida. Elon Musk diz que a Tesla faz esse embrulho em seu processo sob extrema tensão. Eles realmente tiveram que construir uma nova máquina capaz de enrolar os fios apertados o suficiente, por conta de que o material do rotor encolherá em baixa temperatura. Mas a fibra de carbono não. O carbono, na verdade, tem que estar comprimindo o rotor para evitar uma separação quando o rotor se contrai. A mesma preocupação serve para quando o rotor contrai como também quando o rotor expande. E não apenas em temperaturas elevadas, mas também sob força elevada, como quando o rotor está girando a 20.000 rotações por minuto. Para que possamos olhar para Sandy Munro e sua empresa de engenharia para ter um vislumbre do que o interior de um motor xadrez na verdade parece. Esses caras têm provavelmente um dos trabalhos mais legais de todos eles. Só pegam carros separados por todo o caminho até sua base. Analisam os componentes e observam como eles funcionam. Sandy fez este procedimento de desmontagem com o modelo S-Plaid. Então há algumas descobertas muito interessantes que ele fez. Vamos começar com a análise disso. A força centrífuga sem rotor realmente faz com que ele cresça para fora. Elon meio que insinuou que poderia até mesmo voar para longe, se não estiver amarrada pelo envoltório. A razão pela qual não queremos que o rotor expanda é porque queremos manter a distância entre o rotor e o estator tão pequena quanto fisicamente possível. Voltando à nossa própria experiência, brincando com ímãs, sabemos que a força de atração e repulsão entre dois ímãs fica mais forte quanto mais próximos os ímãs estão uns dos outros. E essa força é o que gira o rotor de modo que a força máxima surge quando o rotor é o mais próximo possível do estator. Mas se sabe que o rotor vai expandir para fora na potência máxima, então vamos ter que alargar o fosso entre os dois. Para explicar isso, se a fibra de carbono é o envoltório do rotor, para evitar que expanda, então podemos manter essa lacuna muito menor. E estamos falando de microns aqui. É uma medida extremamente pequena, mas faz uma diferença brutal ao espremer o absoluto alto desempenho do seu motor. Essa ação permite que a manta continue colocando a potência máxima para baixo durante todo o caminho de seu alcance. Se você olhar para a curvatura de potência de todos os motores do modelo anterior, eles arrancam super forte, mas na verdade perde o poder com a evolução da velocidade do veículo. O modelo xadrez Tesla não faz isso. Você tem um motor alimentando duas rodas. O poder tem que viajar através de um diferencial, antes que ele possa atingir a unidade de eixos, porque o carro não pode dar a volta. Fazer a curva se ambas as rodas estiverem girando a mesma velocidade que a roda interna girar mais rápido. O diferencial permite isso acontecer usando um conjunto de engrenagens, mas cada vez que você coloca algo entre o motor e a roda, você está introduzindo uma oportunidade para perder energia, seja por fricção ou por conjunto de engrenagens. Então a única coisa entre a manta e os motores, as rodas traseiras, é uma única engrenagem, a caixa. E isso é uma necessidade Tesla. Não tem transmissão existente. Apenas uma relação de transmissão definida, mas não basta ligar o motor diretamente para a roda ser acionada. É preciso haver uma engrenagem de redução no primeiro no motor xadrez. Este é na verdade uma relação de redução diferente em um motor Tesla padrão em um modelo. Munro descobriu que o xadrez tem uma relação de transmissão de 7,54:1, enquanto o modelo Y tem uma relação de transmissão de 8,996:1. Também é interessante ver que o estator dentro do motor xadrez é exatamente o mesmo componente que o de dentro do motor modelo 13Y.
novamente, no máximo de eficiência de produção. O rotor, no entanto, significativamente mudou. Não só existe o carbono no envoltório de fibra, mas também há uma montagem totalmente diferente. Então a Tesla está usando esses laminados em forma de carro para compor o núcleo de ferro do rotor. Todas essas tiras finas estão presas juntas para formar uma parte sólida. Monroe descobriu que existem 529 dessas estrelas que compõem um núcleo. E este núcleo cria 6 linhas de ímãs ao redor do rotor. Os ímãs são alocados em sequência, sobre o outro laminado. Peça com tiras finas compactados juntas para fazer um composto sólido. Se você olhar para as tampas em cima, os ímãs realmente parecem quase exatamente como o logotipo da Tesla. Essas tampas não se conectam ao núcleo do rotor. Elas são apenas seguradas pelos próprios ímãs e este é o projeto nunca visto antes dentro de um motor elétrico. Segundo a Tesla, essa configuração gera 25% mais poder e capacidade de torque. Além do que os ímãs permanentes, usados dentro do rotor xadrez, são significativamente mais poderosos do que o seu motor de carro elétrico médio, mesmo significativamente mais forte que o da Tesla. Em relação ao motor padrão, Monroe fez um teste prático não oficial apenas para medir quanta força foi necessária para puxar um parafuso para longe do ímã que eles estão usando. Ímãs de rotor de um BMW i3 da Mustang Mach e o motor traseiro do modelo Y, motor traseiro da Manta. Eles descobriram que o xadrez exigia 151 newtons de força para puxar o parafuso, enquanto o modelo Y exigia 112 newtons. O i3 exigia 93 newtons e o Mach apenas 81 newtons. Os ímãs dentro do rotor do xadrez são quase 2 vezes mais fortes como os ímãs encontrados dentro de um Mustang Mach a rotor. E eles são mais de 1/3 mais poderosos do que o motor traseiro em um motor duplo, modelo Y ou modelo 3. Espero que muitos de vocês tenham aprendido algo novo com a Tesla. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas. Te vejo nos próximos vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela.